Jesus. Amém. Vou selecionar alguns versículos para a extensão da igreja, que se encontra no livro de Ezequiel, no seu capítulo 43, Aleluia. e no seu verso 10 em diante, Aleluia. que tem como epígrafe a restauração do templo, o altar dos holocaustos. Aleluia. Verso 10 em diante diz: Tu, pois, ó filho do homem, mostra à casa de Israel esta casa, para que se envergonhe das suas maldades. Sirva-lhe ela de modelo, e envergonhando-se eles de tudo quanto fizeram, fazer-lhe saber a forma desta casa, e a sua figura, e as suas saídas, e as suas entradas, e todas as suas formas, e todos os seus estatutos, e todas as suas formas, e todas as suas leis, e escreve isto aos seus olhos, para que guardem toda a sua forma, e todos os seus estatutos, e os cumpram. Esta é a lei da casa. Sobre o cume do monte, todo o seu contorno em redor será santíssimo. Eis que esta é a lei da casa. E estas são as medidas do altar por côvados. A parte inferior será de um côvado de altura e um côvado de largura, e a sua borda em todo o seu contorno de um palmo. Esta é a base do altar. Do fundo, desde a terra até a listra de debaixo, 2 côvados de largura, um côvado, e desde a pequena listra até a listra grande, 4 côvados, e a largura, 1 côvado. Aleluia. E o arrel de 4 côvados, e desde o ariel até cima havia 4 chifres. Amém, amados? Amém. Amados, as Sagradas Escrituras nos mostram aqui claramente que esta palavra que se encontra no livro de Ezequiel, em seu capítulo 43, no verso 10 em diante, fala-nos acerca do Senhor dizendo a Ezequiel: Ezequiel, escreve, pois, agora as palavras que te direi. E as palavras eram o seguinte, amados: diga ao povo de Israel, mostre a eles em que estado estava o templo de Israel, e que estado estava o altar dos holocaustos do Senhor. E no verso 10 e 11 diz: Tu, pois, ó filho do homem, mostra à casa de Israel esta casa, para que se envergonhe das suas maldades, e sirva-lhe ela de modelo. E envergonhando-se eles de tudo quanto fizeram, faz-lhes saber a forma desta casa. Amados, aqui que casa é essa em que o Senhor pede a Ezequiel, na qual ele se dirige por filho do homem? É a casa do Senhor, é o templo sagrado do Senhor. E logo mais à frente nós podemos ver que o Senhor nos dá as medidas do altar santo do Senhor. E aí o Senhor fala: mostra a casa de Israel como está a minha casa, para que eles vejam como está o estado da minha casa e tomem por exemplo, e se arrependam finalmente das suas maldades e voltem para os caminhos do Senhor. Porquanto a casa de Israel, do contrário da casa de Deus, estava realmente destruída. E o altar dos povos de Israel estava realmente dizimado e acabado. E por isso o Senhor usar Ezequiel para falar ao seu povo: mostra a eles. Então, para que assim, talvez, eles venham observar como está o estado da casa do Senhor, da casa do Mestre, e venham a se converter dos seus maus caminhos. E isso nos traz, amados, a bendita meditação para os nossos dias atuais. E nos mostra como será que está o nosso templo espiritual. Porque o templo não é simplesmente a igreja, essas 4 paredes em que nós ficamos aqui e adoramos ao Senhor. O verdadeiro templo do Espírito Santo de Deus somos nós. O nosso corpo é o templo do Senhor. E dentro do templo do Senhor está o altar dos holocaustos do Mestre. E será que nós temos, será que o nosso templo está realmente na presença de Deus como Ele quer? Ou será que nós deixamos o nosso templo sujo?
Ou será que nós deixamos o nosso templo com as paredes rachadas? Será que porventura nós vacilamos na fé e permitimos que se abrisse uma brecha, permitindo que o diabo viesse até mesmo a entrar e a fazer a festa ali, a dizimar e a quebrar tudo aquilo que provém de Deus? Tudo que está em nós. Porque nós somos o templo do Senhor, amados. Mas Deus nos faz essa pergunta: olhe para a casa do Mestre. Olhe para o altar do Senhor. Veja como Deus coloca suas coisas em perfeito estado. Assim também como está o altar do Senhor e o templo do Senhor em perfeito estado, nós devemos estar em perfeito estado. Aleluia! E aqui o Senhor nos fala das medidas deste altar. Será que nós estamos cumprindo no nosso altar as medidas que o Mestre nos pede? Glória a Deus. Será que estamos cumprindo na nossa vida aquilo que Deus fala conosco? Aleluia. Quantas vezes em nossa vida o Mestre fala conosco, ali no íntimo do nosso coração, ou por intermédio de um profeta, ou através das tuas sagradas escrituras, e ele diz: filho, faça desta maneira. E muitas vezes nós erramos ao apenas ouvir, até mesmo dizemos que vamos fazer, e acabamos que não fazemos o que o Mestre pediu. Sendo que tudo que o Mestre nos pede é para o nosso bem. E o Mestre nos diz nessa noite, amados, venhamos analisar como está o templo sagrado do Aleluia. Senhor, como está o altar dos holocaustos Glória dentro a de Deus. nós. Glória, glória, glória. Será que realmente está do jeito que o Senhor quer? Glória a Deus. Então que nessa noite nós venhamos a meditar sobre a vontade do Senhor e cada dia mais venhamos a nos consertar, porque enquanto a porta da graça está aberta, ainda há oportunidade do conserto para com Deus. Mas depois que ela se fechar, então não poderemos mais encontrar no Senhor, e aí será tarde demais, amados. Então, em nome de Jesus, e cada dia das nossas vidas, nós podemos meditar nas Sagradas Escrituras do Senhor, nós possamos nos analisar, e se preciso for, parar um pouco, sentar um pouco, meditar nos nossos atos, no que nós temos feito no dia a dia, para ver se realmente estamos deixando o templo espiritual, o altar do Senhor nas medidas que o Mestre quer, ou não estamos deixando como o Mestre quer. Amém, amados? Então assim agradeço a rica oportunidade em nome de Jesus. Aleluia, meu Deus.